Ô Will, bom dia para você, prazer falar contigo novamente. Queria avançar um pouco sobre a temporada de resultados, né? Porque essa semana, muita expectativa, várias Big Techs divulgando números. Ontem a Microsoft trouxe um lucro bom, trouxe perspectivas até mesmo, talvez, interessantes ali. O serviço de nuvem acabou decepcionando um pouco e parece, e aí eu queria ouvir a sua opinião, virou uma tônica, né, das empresas de tecnologia divulgarem seus números e caírem no dia seguinte, mesmo que eles não tenham sido considerados tão ruins assim. Queria ouvir um pouco da sua visão sobre os números da Microsoft, o que a gente pode tirar ali de percepções a respeito de todo esse cenário, inclusive. Claro. Não, é isso aí, Felipe, né? A gente até comentou aqui outro dia, né, na minha participação, eu falei de que o sarrafo estava alto, né? Assim, a barra estava alta. Então, assim, mesmo que as empresas divulgassem bons números, ainda assim elas poderiam sofrer, né? Como está sendo o caso. As receitas da Microsoft cresceram 14%, enfim, a empresa entregou bons números, lucros crescendo 10%, não, 15%, perdão, lucros crescendo 10%. Então, a empresa entregou bons números, assim, mostrou crescimento de 2 dígitos para uma empresa que já assim, tem um porte gigantesco, né? Ou seja, ela lucrou em um trimestre 22 bilhões de dólares, né? É bastante coisa. Então, quando você anualiza aí, você está falando que o lucro da Microsoft tende a ser algo próximo a 90 bilhões de dólares. Então, assim, é muita coisa. E crescendo, né? Esse é um ponto relevante também. Então, números bons, só que sempre tem algum detalhe, alguma vírgula que decepciona. Dessa vez foi a parte do segmento de Cloud Computing, extremamente relevante, representa hoje 45% das receitas da Microsoft. Quando você engloba não só o Azure, mas outras ferramentas que ela oferece nesse sentido, e aí isso acabou decepcionando um pouco o mercado, né? O segmento esse de Cloud, ele, especialmente o seu Azure, né, cresceu 29%, né? A receita só do Azure. O mercado esperava 31%. Tá? Então, assim, 2 pontos percentuais a menos de um baita crescimento acabam decepcionando o mercado. Além disso, ela deu um guidance um pouquinho mais fraco, né, para o próximo trimestre, considerando as expectativas que já existiam no mercado, e isso fez com que o papel caísse quase 7% no after. Em compensação, depois a gente teve o conference e o Satya Nadella comentou que, apesar assim, eventualmente de um guidance um pouco mais fraco para o próximo trimestre, ele vê os investimentos e, consequentemente, o faturamento de uma área de cloud crescendo nesse próximo semestre para a Microsoft. E isso acalmou um pouco o mercado, né? Ou seja, talvez o guidance vai ser mais soft, mas não porque o Azure está desacelerando, não porque o cloud está desacelerando. Então tem algumas nuvens ali na frente do cloud da Microsoft. Sem trocadilhos. Ô Will, aí eu queria entender um pouco justamente desse cenário e do peso também para as empresas de tecnologia que hoje estão indo muito bem, né? Inclusive, vi agora há pouco a NVIDIA subindo 7%, a Apple subindo, a Google subindo, só a Microsoft que estava caindo 0,5%. Agora há pouco, inclusive, quando eu dei a última olhada no desempenho da Nasdaq, que sobe mais de 1%, sobe bastante forte. A expectativa do FONC, de repente, essa expectativa dos resultados, essa percepção de que o guidance pode não ser tão forte assim, até para todas as companhias, mas o crescimento econômico, o cenário econômico para os Estados Unidos permite perceber melhoras ou até mesmo manutenção das entregas por parte dessas companhias. Ou talvez o movimento de rotação já não existe mais, o pessoal voltou atrás, esqueceu do que estava fazendo algumas semanas atrás que a gente discutiu e resolveu voltar para essas ações. O que a gente pode tatear aí desse cenário onde as Big Techs seguem, né, com um crescimento importante? Parece que realmente já reverteu o rotation, já rotou do rotation, né, voltando do rotation. Chama atenção, realmente, o movimento hoje. A gente teve as ações da AMD reportando resultados, o mercado gostou, ela que é uma competidora em certos aspectos, assim, em relação, ela tenta ser uma competidora, né, da NVIDIA, e a gente também viu uma notícia positiva para a ASML, que é aquela empresa holandesa que produz as máquinas que produzem os chips, né. Então são duas coisas que vieram em conjunto e estão ajudando aí hoje o mercado, especialmente essas empresas de tecnologia, a retornarem
depois de um drawdown, né, ou seja, uma queda que ela foi bastante relevante, assim, especialmente nelas. Né? O S&P ele caiu 5%, mas é aquela coisa sempre, né? Quando o S&P cai 5%, tem empresa que caiu 10%. Então é um pouco disso, né? Algumas dessas empresas tinham passado por uma realização nesse curto prazo e parece que o Move já virou hoje com o mercado se antecipando aí, eventualmente por uma questão dos juros, né? Um movimento em relação a aquilo que eventualmente o FONC pode falar hoje. Mas é sempre loucura tentar entender o mercado no curto prazo, né? Sim. Por isso que eu até perguntei, né? De repente vai saber, né, se os investidores estão percebendo outras questões, até por conta do micro, né? Até por conta da temporada de resultados, grande parte, né, das empresas do S&P divulgando até números melhores do que o esperado, melhores do que o consenso. De repente existe uma percepção. Ô Will, agradeço sua participação, obrigado por estar aqui com a gente. Não é sexta, mas você está sempre aqui com a gente. Abraço, até a próxima. Obrigadão, gente. Eu sei que eu estou sempre no coração de vocês aí, então é um prazer estar aqui falando também presencialmente. Sempre, Will. Um abraço para você. Ótima quarta-feira. Acompanhe aí o FONC. Depois manda os comentários aí para a gente, que a gente quer saber a opinião sua e da Eve. Gostou desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like aqui na programação do YouTube e acompanhar o restante dos nossos conteúdos. Eu deixei separado aqui 2 vídeos super interessantes sobre economia e negócios. Então, clique nestes links e, claro, acompanhe o restante da programação da BMC News. Informação que gera valor.